Quanto você já tolerou para receber o mínimo? Às vezes a gente se contenta ou aparenta se contentar só com migalhas de afeto e acha que isso tem muito a ver com os nossos relacionamentos atuais, mas na maioria das vezes isso tem uma origem lá atrás, nas nossas infâncias. Por isso, inclusive, que lidar com tudo isso é muito desafiador, mas é possível, tá? Então, vem pro papo. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e resolvi criar esse espacinho acolhedor, sabe, aconchegante, para a gente conseguir falar sobre as coisas que a gente normalmente não fala no dia a dia, que a gente nem para pensar ou para sentir aquilo que está rolando por aqui. Então esse aqui, na verdade, é um convite para você dar uma paradinha aí no seu dia, fazer essa sua pausa semanal para poder olhar o que está rolando aqui por baixo. Normalmente você tem alguns insights. Normalmente você vai sair meio abalado de um episódio aqui do Pausa para Sentir, mas sempre vai sair com alguma coisa bacana para você ficar matutando e refletindo ao longo da semana. Então eu te garanto isso, tá legal? E se você já conhece o podcast, eu preciso fazer aquele pedido de sempre, né? Você precisa me ajudar a divulgar ele por aí. Espalha ele para a gente conseguir piramidar cada vez mais pausadinhos e pausadinhas para ouvir esse podcast daqui, porque faz muito sentido para mim conseguir chegar em cada vez mais pessoas. Muita gente no episódio anterior deu um chute ali para descobrir quantos ouvintes tem cada episódio, assim, e as pessoas erraram por muito, tá? Tem muito menos. Então, assim, a gente acha às vezes que o podcast, caramba, é super famoso e tal, e nem é tanto assim, sabe? Então, às vezes, ter essa noção de realidade ajuda você a entender o quão importante é o seu papel de divulgar esse podcast, se ele realmente faz sentido para você, tá bom? E por fim, se você quiser fazer parte da Nação Pausadinha, você pode ir lá em orelo.cc/pausa para sentir e se tornar um apoiador ou uma apoiadora desse podcast com R$10 mensais, que não é muita coisa, eu tenho certeza para você, mas que para mim vai fazer muita diferença porque vai me ajudar a manter os custos de produção. Pelo menos, essa é a minha primeira meta, que eu consiga pelo menos gastar ali o que eu gasto por mês para poder produzir esse podcast aqui, que eu consiga ter isso em apoios aqui no podcast e quem sabe no futuro conseguir também ser remunerado pelo meu trabalho que eu estou fazendo aqui também. Mas por enquanto, se for só para garantir a produção desse podcast, eu já fico feliz pra caramba, tá bom? Então entra lá, R$10 por mês, e você entra no Zap da gente, que é a nossa Nação Pausadinha, um lugar lindo que a gente está ali, sempre trocando ideias, se ajudando, filosofando às vezes, mas também desabafando muitas outras vezes, tá legal? Então tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso. E sem mais delongas, vamos então para nossa pauta principal, né? Bom, o episódio de hoje fala um pouco sobre essa questão de migalhas do afeto e como que às vezes a gente não percebe que isso está muito conectado com as nossas próprias infâncias. Então, com isso a gente vai entender agora um pouco mais dessa história lendo o e-mail do Ronaldo, tá legal? Então ele escreve assim: Oi Thiago, faz tempo que eu acompanho o podcast e sempre tive receio de enviar minha história. Acho que não saberia muito bem o que escrever, por onde começar. Bom, eu sou o mais velho de 3 irmãos, sou um homem trans, o que faz a minha criação ser muito sexista, e tive que aprender a cuidar, desde cedo, de outras pessoas. Tenho vagas memórias da minha infância, momentos onde acolhi meu irmão, que chorava enquanto nossa mãe ia trabalhar. Me questiono se algum dia eu já tive esse mesmo acolhimento. Aqui, Roberto, a gente já pode parar e perceber o quanto que, às vezes, a gente se coloca como irmão mais velho num lugar de cuidado que não nos cabe. Não que não nos caiba de fato, mas que não é nossa responsabilidade. E o irmão mais velho, ele sempre vai ser colocado nesse lugar de que a obrigação dele é cuidar dos outros, porque ele precisa sempre levar em consideração o que os outros estão passando. E veja, você está falando sobre isso daí, mas provavelmente você está falando de uma época que você era muito jovem e que você também precisava ser acolhido. E se você só cobra do mais velho que ele cuide e acolha os irmãos, quem é que vai acolher esse irmão mais velho também, enquanto filho, enquanto um jovem, né? Então, isso daí para mim já é uma coisa que denota uma certa falta aí, uma ausência desse acolhimento e desse afeto. Então vamos deixar essa informação no ar aqui, tá, Roberto? Sou de uma família pobre e essa escassez influenciou em tudo nas nossas vidas. Hoje sou o primeiro da minha família a cursar o ensino superior, faculdade federal, curso de medicina. Parabéns, Roberto, que bom que você conseguiu conquistar isso também, tá bom? Mesmo com tão poucos recursos, você conseguiu ir lá e garantir o seu. Então,
Parabéns. Só que para isso eu estou longe de casa, dos amigos, da família, impossibilitado de trabalhar e contando com os auxílios e bolsas que a faculdade me fornece. São tempos difíceis. Entendo, querido. Não sou do tipo do cara chorão, inclusive tenho dificuldades para chorar. Olha aí, morro de medo de incomodar alguém com os meus problemas e sempre que recebo qualquer tipo de ajuda, fico sem jeito e nem sei como agradecer, pois não me acho digno. Aí a gente percebe, Roberto, uma coisa que eu acho que eu já falei em alguns outros podcasts aqui, como que é importante a gente perceber quanto que quando a gente não recebe esse afeto, essa segurança de que a gente é amado na infância, a gente por vezes acha que a gente não merece nenhum tipo de afeto, porque a gente não é digno disso, desse cuidado, que a gente não pode pedir ajuda, que a gente, sabe, não pode receber coisas, e se a gente recebe a gente fica meio deslocado, sem saber, poxa, porque eu não mereço isso. Isso tudo vem desse lugar, em que você foi criado de uma forma em que você não recebia isso de graça, vamos dizer assim. Então, receber isso quando adulto te deixa num lugar esquisito, tá? Então, isso faz muito sentido dentro da tua própria história daqui. E um outro ponto que eu queria trazer aqui é que você, enquanto homem trans, você diz o quanto que você tem dificuldade de mesmas coisas que homens cis, por exemplo, também reclamam, né? E o como que é importante a gente perceber que mesmo que você, sendo um homem trans, você ainda é atravessado pelo machismo, porque essa é uma estrutura que a gente tem dentro da sociedade, que é uma estrutura cultural de que o homem não chora. E você, enquanto homem, mesmo sendo trans, você também vai atravessar essas dificuldades, porque a construção da sua masculinidade, ela é também muito subjetiva, mas também atravessada pela cultura na qual a gente vive. Então, é difícil, hein? É difícil quebrar essa coisa do tenho que ser durão. Ainda mais você nessa sua própria história de que você tinha que cuidar dos outros e não tinha espaço para também demonstrar seus sentimentos. Mas vamos continuar aqui. Sei que muito da nossa autopercepção quando adultos tem a ver com a forma como fomos criados, mas sinto que, entre aspas, colocar a culpa das minhas questões dos meus pais não é tão justo, já que fizeram o que podiam. Ótimo gancho, Roberto. Ótimo gancho. Porque uma coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte: existe espaço para duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Existe espaço para você, perceber que os seus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham acesso e condições de oferecer para você. Esse pode coexistir com um 2, que é perceber o quanto que, mesmo assim, o que eles fizeram teve um impacto negativo na sua vida. O fato deles fazerem o que eles fizeram pela melhor das intenções não faz com que a saída seja a melhor saída para você. Essas duas coisas podem existir. Você pode entender que o que eles fizeram deixou marcas na sua vida, deixou traumas e deixou dificuldades tremendas para você se relacionar com outras pessoas, por exemplo, hoje em dia, e como você se enxerga também, ao passo que isso também não faz com que eles não tenham feito também o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham de acesso ali naquela época. Entende? Essas duas coisas podem existir. E a gente tem muita dificuldade em achar que elas podem existir juntas, porque a gente acha que não. Ou a pessoa fez o melhor que pôde fazer, e aí sim eu tenho que aceitar e ser grato a tudo, e caramba, não posso reclamar de nada. Ou se eu reconheço que me deixou marcas, é porque os outros não prestam. Não pode ser assim. A vida não é tão preto no branco assim, sabe? Então, vamos lembrar que as duas coisas podem existir. Os dois foram pais cedo, minha mãe com 16, meu pai com 18. Minha mãe sofreu muito com traições até que se separou. Anos depois conheceu meu padrasto, que a fez passar pelas mesmas coisas que o meu pai. Tentei por um tempo me aproximar dele. Fui morar em sua casa, antes de iniciar minha transição de gênero. E assim que iniciei, ele me pôs para fora de casa, tive que voltar para a casa da minha mãe por um tempo, e hoje não tenho mais contato com ele, cortei ele da minha vida. Lamento tanto que você tenha passado por isso, Roberto. Justamente a sua figura paterna, a figura masculina da sua vida, ter rejeitado você quando você se coloca para ele como alguém que é uma pessoa trans, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre falo, que é lamentável, é quando existe essa rejeição dentro da própria casa, que inclusive, infelizmente, é o mais comum de acontecer, né? Mas se você parar para pensar que o lar deveria ser pelo menos um único lugar seguro na vida de qualquer pessoa, quando essa segurança não é garantida nesse único lugar que deveria ser o seu porto seguro,
como é que você vai lidar com todo o resto? É claro, você vai conseguir dar um jeito de lidar com tudo isso, mas também deixa marcas, né? Então, que bom que você tenha conseguido encontrar um pouco desse lugar na casa da sua mãe, mas que tristeza terrível que você não tenha recebido isso do seu pai também, tá bom? Então, lamento muito por isso, Roberto. E de novo, entender que ele teve uma criação muito difícil, que ele é de outra geração e tudo mais, que é difícil para ele entender, a gente pode pensar nisso, mas a gente também pode lamentar imensamente o como que ele foi incapaz de acolher o próprio filho. Entende? As duas coisas vão existir no mesmo lugar. Essa dualidade é o que faz a experiência humana ser tão complexa de compreender, na verdade. Minha mãe sempre fez muito por mim e por meus irmãos. Escolhi então me apegar a isso. Tá certo, viu, Roberto? Meu grande objetivo é poder me formar e, com organização financeira, poder dar uma casa a ela, para que ela tenha algum momento de tranquilidade na vida. Particularmente, penso que, se não fosse por isso, talvez já tivesse desistido da faculdade, depois de tantas situações que vivenciei tentando permanecer. Hoje, quando penso na minha vida, vislumbro um futuro com mais dignidade e tento não me ater ao momento presente, pois tenho medo de que, ao olhar em volta, me veja sozinho e perdido mais uma vez. Não possuo qualquer apoio familiar, financeiro ou emocional. Estão todos fazendo o que podem para sobreviver. Um irmão é Uber, o outro está terminando o ensino médio e a minha mãe é empregada doméstica. Ao me mudar para a cidade atual, consegui terapia gratuita numa universidade privada e isso me salvou, porque nesse momento eu estava saindo de um relacionamento onde, ao sinalizar que eu estava em depressão, recebi um adeus da pessoa com quem me relacionava. Esse adeus me custou caro, veio com a dívida dos móveis que estavam parcelados em meu cartão e a troca por outra pessoa. Caramba, Roberto, puxa vida, que difícil, querido. Lamento demais, terrivelmente por isso. Como é que pode, né? As pessoas têm zero responsabilidade afetiva, né? E é quando a pessoa demonstra uma dificuldade grande emocional, ela recebe um adeus. Então, era tudo que você... De novo, né? O acolhimento que você reclama não ter recebido desde a infância continua acontecendo desde hoje. E isso não é sua culpa. Porque muitas vezes nesse processo você acaba achando que não, isso é porque sou eu, né? Eu que tenho um problema, eu que sou culpado, eu que atraio esse tipo de pessoa. Não é nada disso. É porque você se coloca nesses lugares porque são essas as construções que normalmente vêm acontecendo. E você acaba se apegando a pessoas que talvez não sejam as mais seguras possíveis. Isso não é sua culpa. Isso é culpa das pessoas que não são seguras para você e que não têm responsabilidade afetiva para com você. Tá legal? E ele continua aqui. Sigo na terapia e tomando meus medicamentos. Tenho tentado me cuidar, mas a distância de casa e a falta de acessos ainda são dolorosos. Queria compartilhar parte da minha história, porque recentemente sinto que entrei em outro relacionamento que pode ser prejudicial. A pessoa em questão já tinha um namorado e uma relação aberta, porém começamos a fazer planos futuros de casamento, filhos, etc. E me apeguei a essas migalhas que recebia quando ela não estava com o namorado. E mais uma vez me sinto decepcionado ao ver que ela não quer realmente concretizar esses planos. É uma pessoa mais livre, com falas dúbias sobre suas intenções no relacionamento e não gosta muito de se apegar. Complicado, viu? Complicado. Quando a gente acha que a gente não merece tanto, e aí que vem a questão das migalhas de afeto, né? Quando a gente é tão fragilizado nessa percepção sobre o nosso próprio valor, a gente quer aceitar qualquer coisa. E qualquer coisa é um mundo pra gente, né? A própria perspectiva de fazer planos com uma outra pessoa já nos enche de possibilidades e esperanças, e a gente se sente amado, se sente importante e acaba percebendo que tudo daquilo ali às vezes nem se concretiza. Mas a perspectiva de que talvez a gente fosse importante o suficiente para essa outra pessoa nos dá aquela migalha que vai fazer com que a gente se sinta bem, se sinta vivo, se sinta amado. Porque lá no fundo a gente é tão fragilizado que a gente não reconhece que a gente merece muito mais do que só aquela migalha. E até quando a gente recebe muita coisa, a gente inclusive acha que a gente não é digno de merecer aquilo. Então, o encaminhamento aqui que a gente pode perceber, e o que eu faço com muitos dos meus pacientes inclusive, é como que a gente precisa dar um passo atrás e fortalecer essa percepção sobre nós mesmos e entender que todas essas coisas que aconteceram na nossa vida desde a nossa infância têm um impacto imenso e direto
em como a gente se percebe e se relaciona no dia de hoje. Mas isso não é cravado em pedra. A gente pode se acolher, a gente pode se cuidar, a gente pode começar a se valorizar, olhar para as coisas positivas que a gente faz, reconhecer os nossos esforços. É aquela coisa de trabalho de formiguinha mesmo. Reconhecer as coisas positivas que a gente está fazendo, reconhecer o nosso valor e começar a perceber que, peraí, eu merecia ser tratado com mais acolhimento, mais dignidade no início da minha vida. Faltou isso para mim, mas eu merecia. Eu merecia ter recebido aquele acolhimento quando eu disse para o meu pai que eu era um homem trans. Eu merecia, era o mínimo que eu merecia, era ser acolhido pelo meu próprio pai. Quando a gente começa a elaborar dessa forma, é dolorido pra caramba. Mas ainda assim, a gente está dando um acolhimento para nós mesmos, sabe? A gente está falando assim, olha, eu merecia, tá? Você merecia. Olha para dentro. Você merecia isso daí. E isso, repetidamente, vai fazer com que você entenda que hoje você merece muito mais do que essas pessoas te oferecem. E sempre que algum sinal de, tá esquisito isso aqui, você, ao invés de ir para aquele lugar de, mas é porque também eu sou péssimo, sou terrível, você vai começar a ter uma outra percepção sobre esses mesmos círculos que se repetem, que é, não, peraí, eu mereço muito mais do que isso daqui. Se não for dessa forma, então não é para eu estar nessa relação. Entende a diferença? E, de novo, é um processo que envolve muita terapia, muito auxílio, ajuda profissional, mas que você consegue sim. Eu tenho certeza que você vai conseguir, Roberto. Mas vamos continuar aqui então. Sinceramente, não sei muito bem o porquê me envolvo com pessoas assim. Não é a primeira vez que eu fico nesse limbo, sem status, sem reconhecimento, sem saber qual é a posição que eu ocupo na vida da pessoa. Já fomos e voltamos várias vezes. Então, Roberto, eu acho que eu consegui explicar um pouco isso daí, né? Você se envolve com pessoas assim porque essa é a sua forma de se enxergar e é o que você acha que você merece. É o mínimo, né? Não, ali é a migalhinha ali. E qualquer coisa que vem desse lugar vai deixar você bem, vai deixar você feliz. E esse trabalho anterior vai fazer com que você comece a exigir mais do mínimo das outras pessoas. E sem entender que você está exigindo demais, que você está exigindo só aquilo que você precisa de verdade. É um trabalho de fortalecimento anterior que você precisa fazer para você começar a se perceber diferente e se envolver em relações diferentes. Mas isso, que fique claro, não tem nada a ver com o fato de que, então eu sou culpado pelos relacionamentos que eu estou. Não é. São dinâmicas e movimentações que a gente vai fazer na nossa vida com base na nossa própria história. Então não é sua culpa. Agora você tem consciência sobre isso, que talvez você já até percebesse que fosse algo assim, mas agora que você constrói consciência sobre isso e começa a elaborar e trabalhar nessa questão, que você vai conseguir sair desse ciclo vicioso, sabe? Então, vai que eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí ele tá finalizando aqui falando assim, às vezes eu penso em desistir e jogar toalha, parar de tentar me relacionar, em todos os sentidos. Já me decepcionei com amigos, com parentes e por fim com relacionamentos amorosos. A única pessoa em que consigo de fato confiar é a minha mãe. E sei que pareço estranho dizendo isso. Eu não acho estranho não, viu, Roberto? Eu acho que bom que pelo menos uma pessoa na sua vida você consiga confiar e que você consiga ter esse tratamento digno que você merece, tá? Então se apega a isso, entende que isso daí é uma coisa que você merece e que você precisa merecer também em todos os outros relacionamentos no qual você se envolve. Tá vendo como é tão dolorido que você percebe? Você percebe que é tão dolorido para você se envolver nesses outros relacionamentos que você começa a cogitar que talvez seja melhor você nem se relacionar com ninguém, coisa que é virtualmente impossível de fazer, mas é tão dolorido e as pessoas te machucam tanto que você decide abrir mão do seu próprio desejo de estar com outras pessoas. E isso é muito triste. Mas eu confio que você vai conseguir passar dessa. Bom, agradeço por ler um pouco da minha história, espero que ajude outras pessoas que, assim como eu, tenham dificuldade para se relacionar. Foi um grande desabafo, mas acho fantástico o trabalho que você faz, é inspirador. Obrigado por continuar. Eu que agradeço, Roberto, pela confiança, por ter aberto sua vida, seu coração aqui, e eu espero que tenha feito algum sentido as coisas que eu falei aqui. Às vezes a gente se sente tão inferior, tão não digno, que a gente aceita qualquer coisa. E as pessoas
sabem disso e as pessoas abusam disso. Esse é o grande problema. Então, a gente se fortalecer primeiro vai dar pra gente uma chance de exigir o mínimo de digno dessas outras pessoas. E aí sim a gente vai começar a perceber que essas pessoas vão começar a se afastar. E naturalmente, o filtro da vida vai fazer com que pessoas acabem se aproximando mais de você, que vão se dispor a oferecer esse mínimo que você espera delas, tá? Então tenho certeza que as coisas vão encaminhar nesse sentido também, tá bom? Bom, então chegando ao final de mais um episódio, espero que você tenha gostado de ouvir também, você pausadinha, que tenha feito sentido para você também essa conversa daqui. Se você gostou e quiser comentar alguma coisa sobre a sua própria história, usa aqui o espaço, você está ouvindo no Spotify, por exemplo, né? Você pode usar ali o espaço para comentar o episódio e eu vou responder, porque eu sempre respondo todo mundo que comenta. Se você quiser me ajudar a divulgar esse podcast por aí, eu vou ficar eternamente grato por você. Então me marca dos stories, joga para as pessoas ouvirem e eu tenho certeza que você vai estar ajudando alguém a se conhecer um pouco mais e entender um pouco mais a dinâmica dos seus afetos, dos seus relacionamentos, que às vezes a gente não faz nem muito, sabe, não tem muita consciência sobre. Então, a gente vai se ajudando nesse sentido, tá legal? Se você também quiser mandar a sua história, você pode ir lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, manda a sua história e vai ser um prazer ler a sua história e tentar comentar e elaborar um pouco sobre ela aqui também no podcast, tá bom? E é claro, não se esquece de me seguir nas redes sociais. O podcast é @pausaprasentirpodcast e o meu pessoal, que eu falo mais sobre, você vai ver lá mais foto da minha família e tudo mais, é lá no @Thiago Queiroz, tá bom? Thiago com TH, não esquece, e Queiroz com Z. E por fim, para a gente finalizar aqui, se você quiser se tornar membro ou membra da Nação Pausadinha, que é o nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, vai lá em orelo.cc/pausa para sentir. São só R$10 que você vai me ajudar a manter a longevidade desse podcast e também vai entrar no grupo para a gente conversar, trocar ideia e discutir sobre os episódios, que sempre rola lá. O pessoal sempre sabe um pouco antes qual que é o tema do próximo episódio, então eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte da Nação Pausadinha, tá bom? Então, até a próxima semana, um beijo e fique bem.